Fala investidor, sejam muito bem-vindos aqui ao seu canal de investimento e hoje nós vamos falar sobre a quebra desses dois bancos aqui e o como que isso pode impactar aqui no Brasil, se é que pode impactar no Brasil ou se pode contaminar outros mercados como a crise de 2008. Bora lá! Mas antes de começar, pessoal, vocês sabem que eu estou numa campanha por inscritos aqui. A gente já alcançou mais de 20 mil pessoas, só que em inscritos a gente tem aproximadamente 350 ainda. E por isso eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e fique por dentro das principais notícias e melhores oportunidades de investimentos. Então a gente começa aqui com duas notícias de jornais da terra do Tio Sam. E o que aconteceu foi a falência de dois bancos americanos, né? Então aqui eu vou traduzir para todo mundo conseguir ler. Então Biden promete fazer tudo o que for necessário para garantir aos americanos que o seu dinheiro está seguro. No primeiro momento, a Casa Branca tinha dito que não ia socorrer nada nem ninguém. No segundo momento, ele já está dizendo que vai garantir a grana da galera. E quando o governo já corre para tentar socorrer alguém, é porque a situação não está tão boa. Porque se ele tivesse, igual no primeiro momento, ignorado, não, foi um banco que quebrou, se virem aí, não vai afetar tanto a economia. Então nessa situação aqui, o contágio da economia já começou a ficar perigoso, senão o governo não iria socorrer. Só disso a gente já consegue entender as entrelinhas da macroeconomia. Então não adianta ficar falando, mas por que isso, por que aquilo? A gente lê notícia focado nas ações, no que realmente está acontecendo. O que determinado órgão, o que um presidente, o que fulano realmente está fazendo com essa situação. E aqui, galera, a gente já vê que há uma ação para proteger quem estava coberto por esse banco aí. Quando a gente tem uma situação dessa, é clássica, tá? Se não fosse afetar a economia, ninguém ia sair correndo para proteger. Agora, se for um fato que contamine o resto da economia, com certeza você vai ver agentes do governo, ou o próprio Biden dizendo aqui, agindo em prol disso. É diferente você ter uma narrativa cantada por algum jornal, alguma pessoa, e um órgão realmente agindo, beleza? Igual a gente tem aqui. Não precisa nem ler muita coisa, a gente já sabe que a situação não está tão leve, não está tão tranquila, igual a gente já viu em algumas situações. Agora aqui na CNN, que é um jornal que dá mais a opinião dela, em uma ação extraordinária para restaurar a confiança do sistema bancário americano, o governo Biden garantiu no domingo que os clientes do falido Banco do Vale do Silício terão acesso a todo o seu dinheiro a partir de segunda-feira. Então, galera, a gente já viu aqui que a situação não era, mas despertou, deu um estalo aí e falou, cara, se a gente não segurar esses bancos, pode acontecer um efeito cascata, né? E esse efeito cascata aconteceu mesmo, né? A gente tem aqui, o governo fechou o Signature Bank, que é o segundo banco aí que foi fechado, né? Um banco regional que estava à beira do colapso nos últimos dias. Os clientes do Signature receberão um acordo semelhante, garantindo que até mesmo os depósitos não garantidos sejam devolvidos a eles na segunda-feira. Então, galera, como se fosse assim, você coloca o teu dinheiro numa conta que está rendendo e que não é garantido pelo FGC aqui no Brasil, vamos colocar assim, vamos ilustrar dessa forma. E, de repente, o banco quebra, mas quem está garantido pelo FGC está tranquilo, não tem problema, continua com o dinheiro lá, ele só vai ter um tempo aí de resgate, né, ou transferir a conta para outro banco, a conta investimento, essas coisas todas que a gente já sabe. Agora, nessa situação que aconteceu, foi que todos aqueles que estavam com garantia do FGC receberam dinheiro. Agora, todos aqueles que também tinham dinheiro no banco, mas que não tinham garantia do FGC, também vão receber o dinheiro. Lembra que eu falei para vocês? O importante é que a gente veja o que realmente eles estão fazendo. E essa preocupação por tentar ressarcir todos os prejudicados acende pelo menos um alerta amarelo. E isso nos Estados Unidos nunca é uma coisa tão boa. Porque se houver uma corrida por liquidez lá nos Estados Unidos, a possibilidade é que isso pressione mais ainda a inflação, pressione mais ainda os mercados e a gente entra num turbilhão que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Porque numa situação de aumento de taxa de juros do próprio governo americano, a gente também tem uma valorização do dólar. Poxa, mas como é que o dólar vai se valorizar por causa da confiança que o investidor tem nos Estados Unidos? Se os Estados Unidos estão tendo uma insolvência de bancos e está tendo um turbilhão de problemas onde todo mundo está sacando a sua liquidez. Então, quando você tem uma situação dessa, não adianta os Estados Unidos serem encarados como um mercado mais forte
que aí o dinheiro, em vez de escoar dos mercados menores para os Estados Unidos e fortalecer a sua moeda, pode acontecer um contrafluxo e esse dinheiro começar a migrar para locais espaçados. Então, é uma situação bem atípica de crise e que o governo dos Estados Unidos não deveria lidar com isso agora, porque isso, com bastante certeza, contaminaria muitos processos, até mesmo do próprio governo. E o governo dos Estados Unidos está numa situação política meio estranha, já bateu o teto de gastos dele, está financiando muita coisa ao mesmo tempo, está gastando pra caramba. Então, nessa situação aí, ele poderia ter mais de variáveis contra ele do que a favor. Então, por isso que ele decidiu resgatar esse banco aí, pessoal, para tentar trazer um pouco mais de calma para o mercado, um pouco mais de segurança, porque a situação parece um pouco crítica. Agora, isso pode chegar no Brasil? Bom, eu acredito que chegar no Brasil, não. Até porque as nossas instituições já estão com juros a 13,75%. A gente está passando por uma crise de crédito por causa da questão do varejo aqui também, né, e várias outras coisas. E assim, quando a gente fala em crise de crédito, pessoal, pode até não parecer informação demais no vídeo, né? Mas não é só você, eu ou outras pessoas dentro do mercado quem pega empréstimo com os bancos. Na verdade, um dos maiores tomadores de empréstimo com os bancos privados, com o sistema monetário nosso, é o governo. E o governo, ele vai lançar mais um título agora, ou seja, vai puxar mais um pouco de dinheiro, que ele já puxa pra caramba, para dentro da máquina pública. E essa puxada de dinheiro vai ser ainda com uma letra que não paga imposto, que é tipo um LCI e um LCA. Então, galera, o que eu acho disso? Eu acho que toda vez que o governo aumenta a sua capacidade de se financiar, ele diminui o dinheiro disponível na sociedade, diminui o dinheiro de crédito para eu, para você, para todo mundo. E quando o governo faz isso, ele piora mais ainda a crise de crédito que nós já estamos tendo hoje. Então, assim, ao mesmo tempo que o governo fala, eu vou tentar resolver a crise de crédito, ele fala, lembra que eu falei no início? Então, preste atenção nas ações. Ele fala, mas ao mesmo tempo ele fala assim, poxa, tá sobrando crédito aí, o banco privado? Passa aqui pro governo. E ele pega esse crédito que está disponível no mercado para financiar ele e o povo que se dane. Então, por isso que a nossa taxa de juros é muito alta também, porque o nosso dinheiro é caro. Grande parte do nosso dinheiro livre que deveria circular, dos depósitos, do dinheiro que a gente guarda, etc. todo, né, acabam indo para o governo. Então, sobra pouco dinheiro para a sociedade livre, e a sociedade livre, que somos nós, que não temos um ranking de pagamento tão alto, tão elevado quanto o do governo, a gente acaba arcando com juros maiores. Agora a gente dá uma olhada nos canais aqui da Europa, questionando se a crise dos Estados Unidos vai chegar à Europa, que nem foi na crise de 2008. Mas já no título ele diz que a banca europeia é robusta. Realmente, de fato, desde 2008 para cá, toda a zona do euro ela se tornou bem mais estável do que quando era em 2008. E isso é um trunfo a mais para que a moeda se valorize ou se torne uma âncora estável se o dólar começar a ter problemas. Então aqui eles dizem o seguinte: o mercado financeiro estremeceu nos últimos dias depois do banco norte-americano Silicon Valley Bank e o Signature terem falido. Os fantasmas da crise de 2008 começam a reaparecer, mas os governantes já vieram dizer que não há razões para alarme. Sempre os governantes, né? Olha o que eles dizem, preste atenção no que eles dizem, mas preste mais atenção ainda no que eles fazem. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou que o sistema bancário dos Estados Unidos é sólido e que os depósitos das famílias e empresas estão seguros. Pois é, seguros por causa do governo, mas não porque o sistema está saudável. Em Portugal também, o ministro das Finanças, Fernando Medina, garantiu que o sistema bancário europeu é mais robusto e tem regras mais apertadas do que os Estados Unidos. Regras mais apertadas não quer dizer ser melhor. Regras mais apertadas geralmente trazem a ideia de engessamento, de não poder articular muito quando se realmente é necessário. Isso aqui eu acho que não é uma vantagem, mas o cara está dizendo aqui, né? Eu acho o sistema bancário da Europa um pouquinho pior, um pouquinho cabeça dura, mas talento, né? Vamos ver, na prática, mais ou menos. E aqui, Medina, a situação dos bancos dos Estados Unidos não é comparável com a realidade europeia. Bom, nesse primeiro momento, todo mundo meio que afirmando que a crise dos Estados Unidos não vai influenciar, não vai contaminar outro mercado grande caso ela aconteça. Mas a gente já viu que as ações dos políticos são diferentes em alguns momentos da fala que eles pronunciam. Então, o que eu acho importante é que a gente preste bastante atenção no como o mercado está hoje em dia
E quais são as oportunidades que a gente tem no momento atual? Eu queria lembrar que aqui no canal a gente sempre tem ações, sempre tem análise de grandes oportunidades que possam ocorrer. Quando a gente tem turbulência de mercado, essas oportunidades elas dobram, elas triplicam, elas ficam bem aparentes. E a gente que sabe surfar nesse tipo de movimento, nesse tipo de turbulência, a gente ganha muito dinheiro. Aquela galera que geralmente compra para ganhar no longuíssimo prazo costuma ficar meio desesperado num momento desse. Principalmente já teve muitos aportes antes. Né? E tenta fazer aquele jogo de vou aportar mais para tentar criar um preço médio mais baixo. Né? O que é interessante também, mas se você souber se posicionar de forma inteligente nesses trades, você com certeza vai lucrar mais do que quem se posiciona a longo prazo. E como vocês já viram aqui algumas vezes, você nem precisa necessariamente fazer esforço. É só você treinar a sua mente, as suas análises para aquele objetivo e você consegue já movimentar lucros interessantíssimos. E aí, gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa um like e compartilhe aí com os amigos, com a família. E não esquece, a gente se vê no próximo vídeo.